24 de junho. Ontem o Datafolha apresentou a sua última pesquisa sobre a campanha presidencial. Passo aqui para rapidamente marcar um ponto. Ali existem os números que ainda hoje fotografam uma realidade onde Lula venceria a eleição no primeiro turno. Não é fácil, Bolsonaro fazendo de tudo de uma forma desesperada para tentar reverter esta tendência, muito difícil, porque ela se consolida já há quase um ano, ela mostra a mesma configuração eleitoral já há quase um ano, a Tebet lançou candidatura, etc. e tal, e não passa de 1%, o Ciro empacado também, e uma série de outras variáveis aí por aí. Bolsonaro quer dar gasolina para a classe média, né? Agora acabou de aprovar e sancionar o projeto que termina com o ICMS, criando problemas enormes para os estados, e parece que desistiu aí do voucher que ia dar para os caminhoneiros, né? E está optando em aumentar o tal de o Bolsa Família de 400 para 600 reais. Por quê? Porque na faixa eleitoral, onde se compõe até 2, 3 salários mínimos, Lula chega a 70%. Aliás, ao contrário, chega a quase 60%. E este extrato social representa 70% da população brasileira. Mas o que chama a atenção é quando começamos a examinar os recortes da pesquisa, onde é que Bolsonaro vai muito bem, obrigado? Na classe média, né? Ele vai bem, né? E entre os ricos, né? Bolsonaro vai muito bem entre os ricos. Os ricos, em tese, seriam os mais escolarizados. Não vou dizer os mais educados, nem os mais cultos. Seriam aqueles que teriam um nível de escolaridade maior. E entre estes, Bolsonaro ganha a eleição. Ganharia. Se elegêssemos o presidente do Brasil somente com o voto censitário, como havia até o começo do século passado, Bolsonaro venceria a eleição. Também entre os evangélicos, Bolsonaro, ali no limite do empate técnico, também venceria a eleição. Por conta de quê? De uma convicção religiosa, né? Ele se apresenta como o enviado de Deus, né? E entre os ricos, ele se apresenta como aquele capaz de terminar com o comunismo no Brasil. É um troço realmente espantoso, mas muito verdadeiro. As elites brasileiras, que não são elites, são endinheirados, são coisas diferentes, elas conseguem ainda acreditar que o seu mundo é um mundo todo seu, todo particular, e que eles não dividem com ninguém. Ou seja, o tema das desigualdades sociais, no Brasil, ele não é gratuito. Ele nasce deste modo de compreender a sociedade brasileira, onde existem aqueles que mandam e aqueles que trabalham para quem mandam, né? A pesquisa mostra isso, e com estabilidade. Há um ano que as coisas vêm sendo medidas e isso vem expresso. E não é de hoje, não é de hoje. O que faz com que a coisa seja assim tão grotesca é que Bolsonaro é Bolsonaro. Não estou falando de um voto de direita ou esquerda, não se trata disso. Se trata de um cara que é um bizarro, que faz coisas inomináveis, que tem opiniões inomináveis, anticivilizatórias, é um preconceituoso, né? É um cara que odeia mulheres, odeia negros, agora odeia gordos, vendo o discurso que ele fez ontem. O cara é gordofóbico, tem cabimento um troço desse, mas os ricos no Brasil votam em Bolsonaro. É um problema assim que não é nem complexo de compreender, sabe? Ele é triste quando compreendido, né? Porque tu vê o pessoal com maior escolaridade vota movido pelo quê? Por preconceito. Ou seja, é o preconceito que a sociedade brasileira tomou para si a partir das suas, aspas, elites, como motor
de condução do nosso processo civilizatório, nessa quadra histórica. É muito preocupante isso, sabe? Mas pouca gente tem falado sobre esse negócio, né? Basta ver, tá ali para o recorte. Entre os ricos, Bolsonaro, misógino, racista, violento, mentiroso, tudo que vocês quiserem, tá ali, tá para ser visto. Os mais escolarizados no Brasil se recusam a enxergar, ou enxergam, e mesmo enxergando, fazem uma opção política pelo aniquilamento das camadas mais necessitadas do país. Aí tu vai e vê 33 milhões de pessoas com fome, os combustíveis do jeito que tá. Tá certo que não é só por conta de Bolsonaro, é por conta de uma realidade mundial, mas as políticas públicas brasileiras simplesmente não existem. E o cara está fechando o mandato e os ricos não enxergam isso. Ou enxergam. Enxergam, mas fazem uma escolha consciente, deliberada. Vamos ver o que vai dar essa eleição aí, claro. E o Bozo segue naquele papo golpista. Não vamos esquecer, vamos repetir. Bozo vai perder a eleição. Eu tenho convicção disso. Precisamos que ele perca a eleição. Mas que ele vai vir para o golpe, eu não tenho dúvida que vem. E vejam, tudo que esse cara fez, com tudo que ele está fazendo, ele se mantém na volta dos 30%. Ou seja, a bolha bolsonarista, como diria o Magri, ex-ministro do Trabalho do Collor, é imexível. Ou seja, 30% de brasileiros são fanatizados. Farão o que esse imbecil mandar. Isso requer cautela. Eu não consigo entender como os endinheirados no Brasil não veem isso. E mais que isso, eu não vou nem falar nas condições sociais disso, as condições econômicas disso. Porque se Bolsonaro fizer isso, economicamente, bom, aí os ricos vão começar a perder. Se iludem e se acham que com um golpe, com bravata, porque ele pode até dar o golpe, até pode fazer o rolo, não dura 2 semanas. Entendeu? Agora, qual é o custo disso para o país, para nós, inclusive até para os endinheirados? Vamos nessa. Até mais.